Uma vendedora novata humilde e um gerente arrogante. Bastou um erro simples para ele humilhá-la diante de toda a loja, mas o que ele não sabia é que aquela moça calada estava prestes a ser o motivo da sua maior queda. Fica até o final, porque essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir, especialmente quem confunde cargo com caráter. O relógio mal marcava 7 da manhã, quando Mariana empurrou a porta de vidro da loja com as 2 mãos. O uniforme novo ainda cheirava a plástico, e os sapatos, comprados com sacrifício, apertavam os calcanhares a cada passo. Era seu primeiro dia como vendedora em uma das filiais mais movimentadas da rede. Ela sabia que ali ninguém segurava a vaga por muito tempo, ou você mostrava resultado, ou nem esquentava a cadeira. Carregava na bolsa uma marmita bem feita, embrulhada com um paninho floral, e um caderninho de anotações onde havia escrito frases de incentivo da mãe. Trabalha direito, minha filha. O resto, Deus resolve. Mariana era dessas pessoas que não chamam atenção à primeira vista. Cabelo preso com simplicidade, maquiagem leve, voz baixa e olhar observador. Mas havia algo nela que não se comprava nem se ensinava. Vontade de vencer sem pisar em ninguém. A gerente anterior havia pedido demissão repentinamente, e por isso o ambiente ainda parecia em adaptação. Alguns funcionários a cumprimentaram com sorrisos curtos. Outros apenas mediram seu uniforme novo com os olhos. Mariana ignorou os olhares, cumprimentou cada um com educação e foi direto ao setor de atendimento, onde seria treinada. Nome? Perguntou um rapaz apressado, sem tirar os olhos do celular. Mariana, senhor, começo hoje. Ele fez um sinal vago com a cabeça e apontou para o fundo. Fala com o Marcelo. É ele quem manda aqui. E foi aí, naquele canto de loja ainda vazio, que Mariana conheceu pela primeira vez o homem que mudaria tudo na sua vida. O homem que a trataria como ninguém merece ser tratado. Mas que também aprenderia da forma mais dura que respeito não se compra com crachá. Marcelo era o tipo de chefe que todos obedeciam, mas poucos respeitavam. Andava rápido, falava alto e parecia sempre à beira de uma explosão. Seu blazer alinhado contrastava com a paciência curta. Para ele, cargo era sinônimo de poder, e poder de superioridade. Quando Mariana se apresentou, ele nem estendeu a mão. Apenas lançou um olhar breve, de cima a baixo, e comentou: outra novata? Tomara que dure mais que a última. Depois apontou com a caneta para uma pilha de caixas. Ajuda a organizar aquilo ali, sem enrolação. Mariana assentiu com um leve sorriso. Não estava ali para fazer amizade, mas para aprender e crescer. No entanto, já nos primeiros minutos, percebeu que Marcelo não era o tipo de líder que ensinava. Ele mandava. E se alguém errasse, fazia questão de corrigir em voz alta, de preferência na frente de todos. Durante o dia, Mariana observava cada passo, cada atendimento, cada detalhe da loja. Sempre que podia, ajudava colegas discretamente. Buscava um produto, organizava prateleiras, respondia dúvidas de clientes com gentileza. Não tinha pressa para se destacar, só queria fazer seu melhor. Marcelo, porém, parecia notar isso com desconfiança, como se a dedicação dela fosse uma afronta à sua autoridade. Tá querendo ser gerente em uma semana, é? Soltou em tom irônico ao vê-la explicando um produto com mais detalhes que o script da loja. Mariana apenas sorriu e voltou ao serviço. Enquanto alguns colegas riam da situação, outros desviavam o olhar. Era claro, ninguém ali ousava bater de frente com Marcelo. Ele era o tipo que resolvia tudo no grito. E por mais que usasse a palavra profissionalismo o tempo todo, seu comportamento estava longe de refletir isso. Mariana, silenciosamente, percebeu. Naquela loja, ela teria que ser muito mais do que uma boa funcionária para conquistar respeito. Teria que resistir. E sem saber, o primeiro teste real viria mais rápido do que ela imaginava. Nos dias que se seguiram, Mariana fez o possível para aprender rápido
e errar pouco. Chegava antes da hora, saía por último, anotava tudo. Observava as técnicas dos vendedores mais experientes e até decorava as posições dos produtos. Mas, mesmo com tanto esforço, parecia que nada escapava do olhar crítico de Marcelo. Na segunda-feira, ao tentar ajudar uma cliente indecisa com sugestões sinceras, ouviu o primeiro corte. Aqui a gente não é terapeuta, tá? Vende e pronto. A frase veio seca, mas com um sorrisinho debochado no canto da boca. Diante da cliente, Mariana apenas balançou a cabeça com leveza, mantendo o atendimento. Na quarta, enquanto organizava uma arara, derrubou sem querer um cabide. O barulho foi mínimo, mas o suficiente para ele notar. Tá parecendo gente que nunca trabalhou na vida. Isso aqui é loja, não é curso de boas intenções. O comentário arrancou um risinho abafado de uma colega próxima. Mariana respirou fundo e recolheu o cabide. Mesmo quando acertava, recebia olhares de reprovação. Se vendia bem, diziam que era sorte. Se resolvia um problema, alegavam que foi por acaso. Aos poucos, a equipe revelava um padrão. Ninguém ali queria ver alguém novo se destacando. E Marcelo era o principal alimentador dessa cultura de hostilidade velada. Um dia, durante a pausa do almoço, ela se sentou sozinha em um canto da copa. Enquanto comia em silêncio, ouviu Marcelo ao fundo comentando com um grupo. Tem gente que acha que com sorriso e humildade vai longe. O mercado engole os fracos rapidinho. Sabia que era sobre ela, mas fingiu não ouvir. Não era orgulho. Era sobrevivência. Ela sabia que se confrontasse, ele faria pior. Então, seguia do jeito que sempre aprendeu, em silêncio, mas com dignidade. O que Marcelo não sabia é que, enquanto tentava diminuí-la com frases cortantes, Mariana crescia. Não no cargo ainda, mas na admiração silenciosa de alguns clientes e colegas que viam nela algo raro. Força sem agressividade. Postura sem arrogância. E isso, mais cedo ou mais tarde, chamaria a atenção. Só que antes disso, ela ainda teria que passar por uma das situações mais constrangedoras de sua vida. Na última semana do mês, a loja se preparava para a grande ação de promoções. Descontos em peças selecionadas, prêmios por metas batidas e um movimento muito acima do normal. Para os vendedores, era a chance de ganhar bônus. Para Marcelo, a oportunidade perfeita de mostrar à matriz que tinha o controle total da filial. O clima estava tenso. Cada passo dos funcionários era observado. Cada erro anotado. Marcelo circulava pela loja como um general em campo de guerra, rápido, mandão e impaciente. Mariana, apesar de pressionada, mantinha a calma. Organizou sessões inteiras antes da loja abrir. Auxiliou colegas com dúvidas e, no primeiro dia de promoção, bateu sua meta antes das 15 horas. Mesmo assim, mal recebeu um parabéns. Não se empolga não, quero ver manter esse ritmo até sábado. Foi tudo o que ouviu de Marcelo ao final do expediente, mas ela não se deixava abater. No dia seguinte, chegou mais cedo que todos para revisar etiquetas, repor tamanhos e limpar prateleiras que ninguém mais notava. Foi quando uma senhora, cliente assídua, se aproximou. Você é nova, né? Nunca fui atendida com tanta paciência. Seu gerente sabe da sorte que tem? Mariana sorriu, agradeceu e mudou de assunto. Mas por dentro, o elogio acendeu uma esperança. Outros clientes também começaram a pedir por ela. Alguns diziam, quero ser atendido pela moça simpática. Marcelo, claro, percebeu. E isso pareceu irritá-lo mais a cada dia. Na sexta-feira, penúltimo dia da promoção, a loja estava lotada. Filas nas provadoras, barulho no caixa, telefone tocando sem parar. Mariana, como sempre, fazia o que podia para manter tudo em ordem. Foi quando um dos caixas apresentou falha no sistema. Marcelo começou a gritar instruções para todos os lados, sem ouvir ninguém. Mariana tentou sugerir uma solução, simples, prática, baseada em algo que viu funcionar em outra loja onde trabalhou. Mas antes que terminasse a frase, ele disparou.
Você tá achando que é o quê? Gerente agora? Faz o que eu mandei e não inventa moda. A loja inteira ouviu. Clientes próximos se entreolharam. Um deles, em especial, cruzou os braços e observou em silêncio. Mariana abaixou a cabeça e se afastou sem responder. Não era a primeira bronca, mas havia algo no olhar daquele cliente que parecia diferente, como se ele soubesse exatamente o que fazer com o que acabara de ver. Sábado amanheceu abafado e com céu limpo. A cidade parecia correr mais depressa naquele dia, e na loja não era diferente. Desde a primeira hora, o movimento foi intenso. Clientes entravam com sacolas, listas, pressa nos olhos. Era o último dia da promoção, e o mais decisivo. Mariana, como sempre, chegou cedo. Mesmo com o corpo cansado e os pés doloridos, organizou os cabides, limpou espelhos e deixou tudo pronto no seu setor. Marcelo, já visivelmente estressado, falava com todos em tom apressado. Girava pela loja gritando comandos, corrigindo detalhes que ele mesmo tinha ignorado nos dias anteriores. Pouco depois das 10 horas, uma fila se formava perto dos caixas. Mariana atendia uma senhora e sua neta, ajudando-as a encontrar o tamanho certo de uma calça. A garota parecia inquieta e a avó hesitava. Mariana, com paciência, buscou opções, sugeriu combinações e aos poucos conquistou a confiança das duas. Ao finalizar a venda, caminhou até o caixa com a cliente, onde o sistema exigia um código promocional especial. Era um detalhe técnico, simples, mas novo, e Mariana, tentando acelerar, digitou um número errado. O cupom não foi aplicado corretamente. Um desconto de R$ 15 foi omitido na nota. Marcelo percebeu o erro antes que ela pudesse corrigir, e então veio o estouro. Mas é tão difícil assim seguir o básico, gritou do outro lado da loja. Todos pararam. Não sabe ler o código? Vai precisar de desenho agora? A voz ecoou pelo ambiente cheio, clientes olharam, outros fingiram não ouvir, e Mariana ficou estática. Isso aqui é uma loja séria, não um curso de treinamento para amador. A senhora cliente, constrangida, tentava apaziguar a situação. Moço, foi só um errinho, ela já estava resolvendo, mas Marcelo ignorou. Continuou falando alto, desferindo palavras como incompetência, falta de preparo, vergonha. Mariana sentiu o rosto queimar, quis desaparecer. Não chorou, não respondeu. Corrigiu o valor, se desculpou com a cliente e se afastou com dignidade. Lá do canto, um cliente observava tudo. Camisa social, relógio discreto, semblante calmo. O mesmo homem que assistira à cena da sexta-feira. Sem dizer uma palavra, ele finalizou sua compra e saiu da loja com a expressão de quem levaria mais do que sacolas para casa, porque enquanto Marcelo pensava que tinha dado uma lição, alguém estava prestes a ensinar a dele. O resto do dia seguiu no piloto automático para Mariana. Ela cumpriu seu turno com a cabeça baixa, o corpo presente e a alma em pedaços. Os colegas evitaram comentar o ocorrido. Alguns pareciam desconfortáveis, outros fingiram que nada tinha acontecido. Marcelo, por sua vez, agia como se nada tivesse saído do normal. Para ele, broncas públicas eram parte da formação profissional. Mas do lado de fora da loja, a história tomava outro rumo. O homem de camisa social que presenciara tudo não era um cliente qualquer. Chamava-se Álvaro Mendes, era sócio investidor da rede de lojas e fazia visitas surpresas em unidades para avaliar o funcionamento real, sem filtros, sem maquiagem. Tinha o costume de se misturar aos clientes comuns. Gostava de ver como as coisas realmente aconteciam, longe dos sorrisos forçados da equipe em dias marcados. E naquela manhã, ele viu. Viu o descaso, o abuso de poder e, principalmente, viu a postura de Mariana diante da injustiça. Não foi o erro dela que o chamou a atenção. Foi a forma como, mesmo humilhada, ela agiu com compostura. Não rebateu, não fugiu, não descontou em ninguém. Na saída, Álvaro fez uma breve ligação. Pediu ao departamento interno a ficha da unidade
e solicitou que o gerente responsável fosse mantido no local por mais algumas horas. Disse que retornaria no fim do expediente. Do outro lado da linha, a instrução foi clara. Quero conversar com a funcionária Mariana, ainda hoje. O relógio marcava 17h45 quando Mariana foi chamada discretamente por uma funcionária do administrativo. Mariana, o senhor Álvaro gostaria de conversar com você. Pode acompanhá-lo até a sala de reunião. Ela franziu a testa, surpresa. Álvaro, aquele cliente da camisa social, disse a moça em tom baixo. Ele pediu para falar com você antes de ir embora. Mariana limpou as mãos no uniforme, ajeitou o cabelo num reflexo rápido e caminhou até a pequena sala de vidro no fundo da loja. Álvaro a esperava em pé, com um sorriso leve no rosto e um tablet na mão. Mariana, certo? Boa tarde, disse, estendendo a mão com firmeza. Fica tranquila. Isso aqui não é bronca, tá? Ela sorriu timidamente. Sim, senhor, boa tarde. Pode me chamar de Álvaro. Eu sou sócio de algumas unidades da rede e costumo visitar lojas de surpresa para ver como as coisas andam, sem maquiagem, digamos assim. Ela assentiu, ainda um pouco tensa. Eu estive aqui ontem, vi quando você tentou ajudar no problema do caixa, e estive aqui hoje também. Mariana sentiu o estômago revirar. Eu vi o que aconteceu. Tudo, do início ao fim. Ela abaixou os olhos, sem saber o que dizer. E preciso te dizer uma coisa. Você se saiu melhor do que muito gestor experiente que conheço. Sua postura, sua paciência, a forma como lidou com a situação. Isso é raro, Mariana. Muito raro. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente emocionada. Eu só tentei fazer meu trabalho. E fez muito mais do que isso. Respondeu ele, puxando uma cadeira. Agora me conta com sinceridade. Isso é comum por aqui? Mariana hesitou. Olhou para os lados. Depois respirou fundo. Eu não gosto de fofoca, senhor Álvaro. Mas, sim, não é a primeira vez que sou tratada daquele jeito. Nem a única. Outras colegas já passaram por isso também. Só que a gente aprende a engolir. É como se fosse normal. Álvaro balançou a cabeça lentamente. Não é e nunca deveria ser. Ele fez algumas anotações rápidas no tablet e se levantou. Obrigado por sua sinceridade e principalmente por sua dignidade. Antes de sair, completou. Você pode voltar ao seu setor, mas fique por perto. Ainda tenho uma última conversa para ter hoje. Mariana assentiu, sem saber exatamente o que esperar. Mas algo dentro dela dizia que a história estava longe de terminar. Minutos depois que Mariana deixou a sala, Marcelo foi chamado com a mesma cordialidade. O senhor Álvaro gostaria de uma palavrinha. Pode ir até a sala de reuniões? Ele foi resmungando baixinho, sem saber exatamente do que se tratava. Achava que Álvaro era um cliente importante, talvez dono de alguma franquia, mas nada além disso. Entrou confiante, com as mãos nos bolsos e o semblante firme. Boa tarde, senhor Álvaro, certo? Isso mesmo. Pode se sentar, Marcelo. Álvaro fechou o tablet devagar e apoiou os cotovelos sobre a mesa. Você é o gerente responsável por essa unidade, correto? Sim, senhor. Já estou aqui há quase 3 anos, batendo metas, liderando equipe, mantendo a loja no padrão. Entendo. E como você avalia seu relacionamento com a equipe? Marcelo sorriu com aquele velho ar de superioridade. Olha, gerir pessoas é sempre um desafio, né? Mas aqui todo mundo me respeita. Eu sou direto, não passo a mão na cabeça. Se erro, corrijo. É o que precisa ser feito. Álvaro respirou fundo. Marcelo, eu estive aqui ontem. E hoje? Observei atentamente seu comportamento com a funcionária Mariana. Vi e ouvi tudo. O sorriso de Marcelo congelou. Senhor, com todo respeito, ela cometeu um erro grave hoje. E não é a primeira vez. A loja estava cheia, a cliente esperando. Eu tive que intervir. Intervir? Repetiu Álvaro.
Aquilo não foi intervenção, foi humilhação, foi desrespeito e foi público. Marcelo tentou mudar o tom. Veja bem, eu sempre tento manter a ordem. O ambiente de loja é corrido e... Álvaro ergueu a mão, cortando a justificativa. Você não está sendo avaliado pelo seu controle de estoque. Está sendo avaliado pela forma como trata pessoas. E hoje, Marcelo, você ultrapassou todos os limites. Houve um silêncio denso por alguns segundos. A decisão já foi tomada. A partir de segunda-feira, sua função como gerente está encerrada. A matriz será informada ainda hoje. Agradecemos pelos serviços prestados até aqui. Marcelo empalideceu. Abriu a boca, mas não conseguiu articular uma resposta convincente. Você pode passar no RH para os procedimentos finais. Desejo que essa situação te sirva de reflexão. Não sobre vendas, sobre respeito. Sem dizer mais nada, Álvaro levantou-se e abriu a porta. Marcelo saiu calado, engolindo um orgulho que pela primeira vez não encontrou plateia. Do outro lado da loja, Mariana notou o gerente guardando seus pertences com pressa. Ele não olhou para ninguém, apenas saiu, como se tentasse fugir do próprio reflexo. E pela primeira vez em dias, Mariana respirou em paz. No fim do expediente, quando o movimento diminuiu e o silêncio tomou conta da loja, Mariana foi novamente chamada à sala de reuniões. Dessa vez, Álvaro a esperava em pé, com o tablet fechado e um semblante mais leve. Mariana, primeiro, parabéns. De verdade. Ela corou levemente, ainda insegura sobre o que dizer. Eu não fiz nada demais, senhor. Só tentei não atrapalhar. Você fez muito mais que isso, disse ele com firmeza. Você foi ética, profissional e corajosa. E isso, em ambientes como esse, vale ouro. Mariana sorriu com humildade. Eu não queria causar confusão. Só queria manter meu emprego. Minha mãe depende de mim, meu irmão também. E é justamente por isso que você chamou minha atenção. Você não gritou, não se defendeu com arrogância, nem tentou se fazer de vítima. Você apenas foi correta. Ele caminhou até a porta e, antes de abrir, virou-se para ela. A loja vai ficar sem gerente por um tempo. A matriz vai enviar alguém da supervisão para cobrir a vaga, mas eu quero deixar claro que você não passou despercebida. Mariana franziu o senho, sem entender. Como assim? Quero que saiba que seu nome já está sendo considerado para o programa interno de desenvolvimento. É cedo ainda, claro, mas pessoas como você precisam crescer aqui dentro. E não por causa de um diploma ou tempo de casa, mas por causa de postura. Ela ficou sem palavras. Por enquanto, segue na função, mas com algo que nem todo mundo aqui tem. A minha confiança. E isso, acredite, já é o primeiro degrau. Mariana assentiu, visivelmente emocionada. Obrigada, Sr. Álvaro. Eu não sei nem o que dizer. Diga apenas que vai continuar sendo você mesma. O resto, a vida cuida. Ele sorriu, e dessa vez, não foi aquele sorriso formal de superiores. Foi um sorriso genuíno, de alguém que enxerga valor onde muitos só veem função. E quando ela voltou para a loja, os colegas a olharam com outra expressão. Não de pena, nem de surpresa, mas de respeito. Porque mesmo sem buscar, Mariana tinha conquistado algo maior que promoção, reconhecimento. Na segunda-feira, a loja abriu como de costume. Caixas registrando, manequins alinhados, clientes entrando aos poucos. Mas havia algo diferente no ar. O espaço que antes parecia apertado por tensão, agora respirava mais leveza. Marcelo não estava mais lá. E, curiosamente, ninguém parecia sentir falta. Mariana chegou cedo, como sempre. Organizou sua sessão, conferiu os tamanhos, limpou espelhos. Mas dessa vez, havia um brilho a mais em seu olhar. Os colegas começaram a se aproximar. Alguns, tímidos, pediram ajuda em tarefas que antes evitavam dividir. Outros, mais diretos, elogiaram sua calma, sua postura, sua coragem.
O jeito que você lidou com tudo foi bonito de ver, disse uma das vendedoras mais antigas. Mariana agradecia com um sorriso leve, mas sem perder a simplicidade. Não mudou sua forma de agir. Continuava discreta, trabalhadora, atenta, mas agora caminhava com outra firmeza. Ela já não precisava provar nada a ninguém. Durante a tarde, o telefone tocou no setor administrativo. Era uma ligação da matriz. O nome de Mariana já havia sido oficialmente incluído no programa de desenvolvimento interno da rede. O gerente temporário, um profissional enviado de outra unidade, a chamou para uma conversa breve, elogiando seu desempenho e oferecendo apoio para seu crescimento. Mas nada disso subiu à cabeça. Na hora do almoço, ela sentou no mesmo cantinho de sempre, com sua marmita embrulhada no pano floral. A diferença? Agora alguns colegas se sentaram ao lado dela, e enquanto comia, pensava em tudo que havia acontecido em poucos dias. Passara por olhares de desdém, palavras cruéis, humilhações públicas, mas nunca deixou que a raiva guiasse seus passos. Mariana tinha aprendido cedo que o mundo pode ser duro, mas que a gente não precisa endurecer com ele, que é possível manter a cabeça erguida sem pisar em ninguém, e que o respeito verdadeiro não se exige, se constrói, com humildade, com trabalho e com coragem de não se calar quando o silêncio já não protege, apenas oprime. E assim, entre etiquetas e cabides, ela seguiu firme. Porque em meio às vitrines, o que mais brilhou naquela loja não foi o produto em promoção, foi a dignidade de uma vendedora que se recusou a vender seus valores. E você? Já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que já tenha passado por isso? Comenta aqui embaixo. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixa aqui nos comentários o que você achou e de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E claro, se inscreve no canal porque aqui todos os dias tem histórias incríveis e inspiradoras para você. Até a próxima!